A paz do Senhor, igreja, shalom, graça e paz. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Cris. Eu também sou psicóloga. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria das vezes que eu prego, eu sempre tenho no meu espírito o dever de trazer transformação. Para mim é inadmissível nós entrarmos na casa do Pai e sairmos da mesma maneira. E hoje eu espero que não seja diferente. A Débora falou assim, eu vou deixar aqui já um lencinho, porque ela já sabe como eu sou chorona. E eu glorifico a Deus por esse altar. Ah, como esse lugar é precioso na minha vida. E eu louvo a Deus por um dia Ele ter me escolhido e me colocado nesta casa. E ter me estabelecido nesse altar, e por isso eu me coloco ante a Ele e eu digo, Senhor, eu sou Tua. Faz essa noite como lhe apraz, muda o que tiver que mudar, direciona como você quiser. Que eu seja apenas um canal de bênçãos. Que eu seja a Tua voz, que eu seja a Sua boca hoje nesta casa. Alcançando aqueles que nos ouvem, que nos assistem, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Passeia no nosso meio, visita os lares, os corações. Que haja transformação, que haja fôlego de vida soprado em cada narina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei que tem muita gente assustada porque eu estou de vestido hoje. E eu escutei tantas coisas. E você que está em casa também deve estar falando, nossa, mas eu nunca vi a Cris assim, tão arrumadinha. Mentira, né, gente? Já viram, mas não com tanta frequência. Mas por que eu estou assim? Não é ano novo não, meu amor. É o ano que nós vamos viver o extraordinário de Deus. E eu vim vestida de uma forma extraordinária. Eu vim vestida para receber e para dar o extraordinário de Deus. Eu vim com a minha melhor roupa. Eu vim com o meu melhor perfume. Porque eu vim dar e eu vim receber o extraordinário. E alguém me perguntou assim, aonde você vai? Eu falei, eu não vou, eu vim. E eu vim vestida de uma forma extraordinária para Ele, que merece o melhor. E pela manhã, na verdade eu falo pela manhã, porque eu já nem sei mais que hora foi. Quando postaram aquele stories com meu nome, eu já falei que todas as borboletas bateram dentro do meu estômago e eu tremia e temia. E uma pessoa falou assim para mim, qual é a sua expectativa para hoje à noite? E a minha resposta foi, que as pessoas saiam desse culto com os olhos e o coração abertos, assim como os meus foram. E nos últimos tempos, nos últimos cultos, tudo que nós mais escutamos nas pregações, principalmente vindo da pastora Roberta, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. E eu falava, meu Deus do céu, que tanta coisa tem para colocar em ordem assim. Jesus me mostra. E aí na sequência vem pastor Rogério e diz, esse é o ano, a palavra rema que nós temos, é que esse ano nós viveremos o extraordinário de Deus. E o que uma palavra tem a ver com a outra?
é justamente isso que nós vamos abordar. E sabe, infelizmente, o que o Espírito Santo falou para mim é que muitas pessoas, quando o pastor Rogério pregou sobre o extraordinário e falou sobre o extraordinário de Deus, muitas pessoas fizeram barulho, muitas pessoas aplaudiram, muitas pessoas assobiaram, mas pouquíssimas tomaram para si posse dessa palavra. Ah, como isso entristeceu meu coração. Aonde estão as pessoas, aonde estão os homens e mulheres que querem tomar posse dessa palavra e viver o extraordinário de Deus? Aonde estão? Você que está em casa, eu não sei nem para onde que eu olho, se é aqui ou se é ali, mas é você mesmo que está me assistindo. Aonde está você? O que você espera desse ano? Se prepare, porque extraordinário é muito além do que você pode pensar ou imaginar. E quando eu olho para vocês e eu vejo pessoas aqui, eu vejo tantos talentos escondidos, eu vejo tantos tesouros da obscuridade. Ei, é tempo de se levantar. É tempo de se levantar, é tempo de se entregar, é tempo de se doar. E quando eu ouvi a palavra da pastora Roberta falando sobre o Vale de Jaboque, eu falei, Deus, essa era eu todinha, sendo transformada. Eu pensei que já tinha entregado tudo, espremida, apertada, esmagada. Mas literalmente a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. E sempre tem uma transformação. E sempre tem uma renúncia. E sempre tem uma entrega. E foi isso que aconteceu nesse tempo de pandemia. Depois vem o pastor Renildo e fala de deserto, sobre preparação. E essas palavras me fizeram chegar até aqui. E me fez entender que nós precisamos sim ser restaurados e preparados para viver o extraordinário de Deus. E todo esse período, eu sei que eu poderia ter feito muitas coisas, mas eu decidi me calar. Ah, veio o Setembro Amarelo, você não falou sobre suicídio. Ah, veio pandemia, você não falou sobre comportamentos. Não falei. Porque eu estava sendo transformada e restaurada. E um dia, aliás, era domingo após domingo, e eu falava para Deus, Deus, eu estou aqui. Deus, eu tenho saudade. Deus, eu preciso isso. Deus, eu preciso aquilo. E Deus falava, não é tempo. Mas um dia Ele mudou o louvor todo dessa igreja. E cada louvor que era ministrado nesse altar, chamava o meu nome. Eu ainda fui uma hora no banheiro, encontrei com a Jaque. E eu falei, meu Deus do céu, esse louvor hoje está me acabando a alma. E no meio de cada louvor, o Espírito Santo estendeu as mãos para mim e Ele me convidou e me conduziu até esse altar. E graças a Deus eu disse sim, com a alma agitada. Mas eu me coloquei ali no cantinho. E ali eu fiz toda a entrega que eu poderia fazer. E tem umas orações que ele ouve rápido, né? Porque ele, logo na sequência, no fim do culto, teve a unção que era para ungir todo mundo. E eu falava, meu Deus, brota gente para eu ungir. Todo mundo já tinha saído que estava aqui ungindo o pessoal. E de repente vinha mais um e vinha mais um. Aí chegava uma hora que vinha gente até rindo. Eu falava, não, vocês estão brincando comigo, né? Vocês estão combinando? Não, nós não fomos ungidos. E eu falei, eu estou entendendo, Deus. Você recebeu a minha entrega.
precisamos ser restaurados. Mas aí eu te pergunto, como é que a gente identifica que a nossa casa precisa de um reparo, de uma reforma, de um conserto, de uma restauração, de tapar uns buraquinhos? Porque às vezes até a gente sabe, mas a gente não quer ver. Mas em alguns momentos aparecem rachaduras nos relacionamentos, infiltrações dos pecados ocultos, sinais de mofo por excesso de religiosidade. Às vezes também a pintura da espiritualidade está ficando velha. E aí você já nem consegue mais enxergar a Deus como você enxergava. Mas como eu falei, para nós é muito mais fácil a gente enxergar o que o outro precisa ser mudado e não a nós mesmos. A casa do outro sempre é mais danificada do que a nossa. Como é difícil enxergar aquilo que precisa ser mudado em nós. Como é difícil. Só que quando a gente não consegue identificar esses pontos de restauração nas nossas vidas, não se preocupa não, o próprio Deus se encarrega de te levar para esse tempo. E Ele vai te mostrando cada detalhe que precisa ser restaurado. E a restauração é algo extremamente necessário para nós que somos filhos de Deus. A todo instante a gente precisa deixar Deus reformar a nossa vida e fazer novo, e fazer de novo, e o novo, de novo, e assim sucessivamente, da forma como Ele quer. E eu sei que foi assim nessa pandemia para muitos. Trancados, sem ninguém, sem ter para onde olhar, sem ter com o que conversar. E Deus nos levou a olhar para nós mesmos. E dói. O que significa no Aurélio a palavra restauração? Significa pôr em ordem o quebrado, refazendo ou consertando, repondo o que se gastou, volta a um estado anterior, pôr de novo em vigor, restituir ao poder. Será que você se identificou com alguma dessas palavras que eu falei? Não precisa abrir, mas lá na sua Bíblia, o Salmo 126, que foi ministrado aqui há pouco, fala sobre restauração. E diz assim nos 2 primeiros versículos: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E a palavra restauração nesse salmo, ela tem como sentido reconstruir a força, o vigor, a energia, revigorar. E mais lá na frente o profeta Isaías, ele afirmou que o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso está lá em Isaías 40, 29. Nós podemos viver uma vida nova e ser revigorados no Senhor. Isso é possível, isso é palavra, isso é liberado a nós. Mas nós precisamos desejar essa restauração. Nós podemos ser restaurados quando permitimos que Deus haja na nossa vida. E quando nós somos restaurados e revigorados, nós passamos a ter um propósito e a confiar no Senhor. E sabe, Deus tem planos tão maravilhosos para cada um de nós. Só que às vezes nós esquecemos aquilo que Deus tem para nós. Só que a restauração, ela tem como consequência a alegria de viver. Conforme o próprio salmista eu acabei de ler. Ele diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O revigoramento do Senhor também pode influenciar as pessoas que estão ao nosso redor.
porque eles vão reconhecer os grandes feitos no Senhor na sua vida. Viver o extraordinário de Deus somente é possível mergulhando em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus extraordinário, que torna a nossa vida extraordinária. Simplesmente porque em Cristo nós somos adotados como seus filhos. E Ele é bom. Ele é sempre bom. E Ele dia após dia deseja se revelar a nós. Dia após dia Ele nos atrai para perto, para que nós possamos experimentar a sua essência, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o nosso Deus. Mergulhar em Deus só é possível a partir da nossa resposta ao seu chamado, para vivermos juntos num relacionamento mais profundo. O que significa que o reino de Deus, ele é constituído por pessoas extraordinárias, que buscam as coisas do alto. Em Lucas 5:26 diz assim: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje nós vimos coisas extraordinárias. E as pessoas que falavam essa frase, hoje nós vimos coisas extraordinárias, tinham acabado de ver um milagre. A cura de um paralítico que foi levado pelos seus amigos até Jesus. E mais do que uma cura física, também foi realizada uma cura espiritual. Pecados foram perdoados e pessoas estavam glorificando e louvando a Deus. Ei, seu Deus não é limitado não. Para de limitar na sua vida aquele que é ilimitável. A Bíblia, ela está recheada de revelações e ela nos diz o quanto Deus operou milagres por meio de Jesus. Além de nos mostrar o quanto Ele usou profetas e discípulos e vidas para efetuar maravilhas. E Ele ainda as faz hoje. Deus não economiza bênçãos. Deus não economiza aprendizados, Deus não economiza milagres. Diariamente, Ele realiza coisas extraordinárias na vida de cada um dos seus filhos. Só que, no entanto, existem algumas condições que nos impedem de enxergar os grandes feitos do Senhor. E essas coisas estão relacionadas à nossa forma de viver. E uma delas é que muitas vezes nós criamos padrões de espiritualidade inalcançáveis. Ou passamos a vida toda tentando terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Não. A gente espera através de uma pregação, através de uma cajadada, através de uma ministração de louvor, através de uma conferência, através de canções, através de influenciadores gospel, através de cristãos, para que nós sejamos alimentados e isso se torne suficientemente bom para que nós tenhamos uma vida plena. Através da terceirização. E olha, eu vou te falar uma coisa. A gente acha que fazendo tudo isso nós vamos viver o extraordinário. E de verdade, tudo isso é legítimo. Nós estamos numa campanha. Nós vemos o fluir do Senhor através de cada louvor aqui ministrado. Só que a gente precisa entender
que a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança tem que estar em Deus e não nas pessoas. Se eu não crer que é o Senhor que usou a vida da Marie, se eu não crer que é o Senhor que fala através de cada um que pega esse microfone, eu vou depositar toda a minha fé e toda a minha vida na mão de homens. E sabe o que isso acontece? O que faz com que isso aconteça? Você se frustre, porque homem é falho, mas o meu Deus não. Nunca, jamais, jamais. Outro ponto que nos prejudica é quando nós insistimos em viver uma vida do passado. E eu vou te falar, o problema não é você olhar para trás. Porque quando eu olho para trás e eu falo sobre o meu passado, meu Deus, eu vejo o quanto através do meu passado, hoje estando no futuro, o quanto eu evoluí. E glória a Deus pelo meu passado, glória a Deus por cada erro, glória a Deus por cada falha. Porque Ele trabalhou e me fez melhor. E quando eu falo para vocês que quando a gente não enxerga, Deus dá um jeito de levar a gente para ser transformado, é porque Ele faz. Mas a gente insiste em olhar o passado, não é mesmo? A gente insiste em remoer o passado. E como eu falei, quando nós olhamos o passado, e nós olhamos para ver o que nós precisamos fazer para estar melhores, ok. Mas o duro é quando a gente cria torcicolo, de tanto olhar para trás e a gente mal consegue olhar para frente. E tem um monte de gente com torcicolo aqui hoje. Eclesiastes 7:10 diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E quando eu falo de passado, a gente remove fim de relacionamento, emprego perdido, oportunidades que passaram, um acontecimento que gerou mágoa. Tudo isso traz peso morto que nos paralisa na nossa caminhada. Tudo isso só serve para cegar a nossa visão. Tudo isso só serve para nos deixar pesados e não permitir que nós caminhemos e enxerguemos o propósito de Deus extraordinário na nossa vida. Você não pode fazer absolutamente nada para alterar o seu passado. Mas você pode sim usar como impulso para fazer um hoje e um amanhã serem diferentes. Deus faz todas as coisas novas. Em Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Olhar para trás demasiadamente nos impede de observar o bem que o presente nos traz. Por acaso vocês não veem? Por acaso vocês não reconhecem? Está saindo a luz. São 6 dias para os 6 primeiros meses. O que você espera de extraordinário para esse tempo? Um terceiro ponto que nos atrapalha é viver uma vida baseada no futuro. E quando a gente fala em futuro, eu cito aqui 2 perspectivas. E uma delas é a de pensar tanto só no futuro e se tornar um procrastinador. Ou seja, aquela pessoa que deixa tudo para amanhã. E esse eterno eu faço depois, a gente adia o nosso tempo com Deus, a gente adia a leitura da palavra, a gente adia o nosso tempo de oração, decisões importantes, um pedido de desculpa, um perdão concedido, entre tantas outras coisas.
Mas nós somos campeões em deixar para o futuro aquilo que nos traz um certo desconforto hoje. Estou falando besteira? E o outro ponto é a de viver ansioso e com medo do que virá. Como se não houvesse um Senhor que cuida e prepara cada momento da nossa vida, enquanto nós entregamos tudo a Ele. E essa semana uma pessoa falou assim para mim: cadê as suas metas? E as suas expectativas? Eu falei: as minhas metas já estão no lugar certo, é em Deus. Mas você não escreveu, você não planejou? Não. Eu só entreguei. E eu falei: Senhor, faz como lhe apraz. Só que as duas formas estão erradas. Tanto procrastinar como viver ansiando pelo futuro. Mateus 6,34 diz assim: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Confiar em Deus é saber que o seu amanhã está nas mãos dele e não nas suas. A sociedade nos impõe tantos padrões de vida, de tempo, como vai se formar. Tem um emprego, namora, noiva, casa, tem um filho, depois outro filho. Não tem fim. Não tem fim. É uma cobrança atrás de outra cobrança. E não tem nada de errado você planejar, não tem nada de errado você sonhar. Mas o erro aparece quando nós deixamos de viver e de enxergar o extraordinário de Deus hoje, porque nós estamos somente planejando o futuro. Como? Se não houvesse o amanhã em Deus. Mas a grande verdade é que nós não sabemos se Ele existirá para nós. Um ano de tantas perdas, de tantos emocionais abalados. E aí vem a minha paulada final. Tava bom, né, gente? Eu sei que tava. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Esse para mim foi o maior tapa na cara que eu podia ouvir. O amanhã ele pode ser incerto, mas a presença de Deus na nossa vida é a certeza de que nós precisamos para ter uma vida de paz. Não há nada melhor do que viver na dependência daquele que domina o tempo. Daquele que domina as nossas vidas. Olha ao seu redor. E pense um pouquinho sobre o seu dia. Sobre o seu hoje. Você já fez isso? Não, né? Então aproveita que nós estamos aqui quietinho. Pensa no seu hoje. Será que você consegue ver algo extraordinário que Deus fez? Deus é grande, mas se faz presente também em cada detalhe. Coisas extraordinárias feitas por Deus estão por aí em todo o tempo. E o tempo todo. Reamplie a sua visão. Se permita enxergar as maravilhas de Deus. Chega, acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de sofrer, acabou o tempo de se lamentar. Eis que faço coisas novas. Hoje é noite de entrega, hoje é noite de renúncia. E se eu estou aqui, é porque um dia o Espírito Santo estendeu a mão sobre mim e falou: venha, é chegado o tempo.
E desde o dia que eu disse sim, eu tenho andado debaixo de uma graça que eu jamais imaginei viver. A ponto de um dia eu estar parada no ponto do ônibus, o Senhor virar para mim e falar assim: moça. Aí eu falei: pois não. Ele falou: você se incomoda se eu fumar? Eu olhei, eu falei: hã? Ele falou: é que a minha filha não gosta. Aí eu falei: olha, moço, eu não fumo e não gosto, mas quem sou eu para impedir o Senhor de fumar? Fique à vontade. E de repente eu falei: que Deus é esse? Que se preocupa se eu vou me incomodar com a fumaça do cigarro do Senhor que está do meu lado? Isso é graça, isso é cuidado de Deus, isso é amor. E essa mesma graça e esse mesmo amor está estendido a cada um de vocês que estão aqui, que está nos assistindo. Então hoje eu quero te convidar a fazer uma entrega. Ontem você foi convidado a voltar a queimar, mas só voltar a queimar não significa que você está entregue, porque Ele é misericordioso. E Ele te toca, porque um pai não nega um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Se você cantava e não canta mais, vem aqui e entoie um cântico. Se você pregava e não pregue mais, vem aqui e declare a palavra do Senhor. Se você dançava e não dança mais, vá para um canto dançar. Mas se você deseja dançar, dance. Se você deseja voltar, se prostre. Se você tem desejo de tocar ou de cantar, se entregue. Mas não retenha, porque Ele quer te usar. Você só vai viver o sobrenatural se você mergulhar mais fundo em Deus. Eu estou aqui hoje entregando o meu extraordinário. Eu estou aqui depois de quase um ano sem pisar nesse altar. E como é precioso estar aqui. E do que você tem saudades? O que você precisa voltar a fazer? Porque hoje Ele está com as mãos estendidas, falando: vem, eu te pego de volta, eu te chamo, eu te pego pela mão e eu te conduzo a voltar. E enquanto você caminha, eu limpo os seus medos. Eu aplaudo quando você se levanta. Eu tiro a poeira do seu ministério. Eu te capacito. Eu coloco amor, saudade, fogo no seu coração e lenha para queimar. Mas esse é o tempo de entrega. E essa entrega é hoje. Se você foi chamado e você acredita que pode viver o extraordinário de Deus, hoje é o dia da sua entrega. E nem que você tenha que entregar como se fosse pouco, apenas o seu coração, para que Ele pegue com as doces mãos e te capacite para o chamado. É o teu momento. E hoje é o dia de você fazer a sua entrega.